Olá, tudo bem? Meu nome é Elias. Eu venho hoje aqui ler o capítulo 8 de Romanos. Ontem eu estava muito angustiado, aflito por várias coisas, como se Deus tivesse me abandonado e eu tivesse perdido a salvação, coisa assim. Estava muito angustiado. Aí eu fui ler a Bíblia e me veio os 4 versículos que uma prima minha mandou para mim, de Romanos, do 30, acho que do 37 ou do 36, eu vou ler para vocês, acho que do 35 ao 39 do capítulo de Romanos, que eu vou ler todo aqui com vocês. E vários versículos do capítulo 8 de Romanos me aliviaram, me deram paz, tiraram de mim essa angústia, essa aflição. Não tudo, mas me aliviou bastante, porque a palavra de Deus alivia. Então é isso. Antes vamos orar, depois que eu vou ler o capítulo, são 30 e poucos versículos, quase 40. Eu vou ler do capítulo 8 de Romanos. Vamos orar antes. Senhor Deus, Pai bendito, tenha misericórdia de nossas vidas. Ajude-nos, perdoe os nossos pecados. Que o Senhor possa abençoar esse que está vendo esse vídeo de compartilhamento, que ele possa ser edificado com esse comentário que aconteceu comigo, se ele está em alguma angústia, alguma aflição, que a Tua palavra o conforte, que a Tua palavra o anime, que a Tua palavra o dê alegria e paz, e que ele possa conviver contigo em harmonia. Ajude-nos em qualquer dificuldade que possamos ter na vida, perdoe os nossos pecados, que o Senhor possa fazer com que sejamos agradáveis a Ti, obedecendo a Ti em tudo, com prazer e alegria e paz, em Teu nome. Ajuda-nos, em nome de Jesus, amém. Vamos ler o capítulo 8 de Romanos. Eu vou ler aqui na Bíblia. Eu estou lendo num plano de leitura aqui do Logos, a Bíblia Logos, que eu vou ler na Bíblia, a Beara, ou seja, Bíblia de Estudo Almeida, Revista Atualizada. Vamos ler, do versículo 1 até o versículo 39. A minha prima mandou do versículo 37 ao 39, que me ajudou muito. Minha prima Jane. Então vamos ler os versículos aqui. Versículo 1 do capítulo 8 de Romanos. Acompanha o mouse. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os cristãos em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei, esse preceito da lei desse versículo 4 pode ser traduzido assim: a fim de que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, no grego é phronel, esse pendor, e pode ser traduzido assim: porque a mentalidade da carne dá para a morte, mas a do Espírito, a mentalidade do Espírito, dá para a vida e paz. Por isso, a mentalidade da carne é inimizade contra Deus, ou seja, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como ser constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
porque não recebeste o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, com medo, mas recebeste o espírito de adoção baseado no qual clamamos a Pai. Em outras traduções, como por exemplo, eu vou colocar aqui a Revista Corrigida, diz assim esse versículo 15. Versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar com temor, medo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos a Pai. Ou seja, esse aqui baseado no qual clamamos a Pai, significa que nós clamamos a Pai pelo Espírito que que nós recebemos. Pelo Espírito que nós recebemos que nós clamamos a Pai. Se você clama a Pai com sinceridade, é pelo Espírito que você clama assim. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Versículo 19. A ardente expectação da criação aguarda a revelação dos filhos. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança somos salvos. Olha, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Versículo 28. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos? Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, versículo 36. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esses versículos que eu li agora me deram alívio na angústia, na aflição que eu estava sentindo. Começando pelo versículo 31, que diz assim: quem diremos, pois, a vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, se você está em Cristo,
Se você ama a Deus, mesmo que não seja um amor muito grande ou total, mas se você ama a Deus de verdade, se há verdade no seu amor diante de Deus, você saiba que Deus é por você, Deus é por mim. E se Ele é por mim, não é espírito, nem os espíritos ruins que me atribulam, nem os espíritos ruins que te atribulam, não há ninguém que consiga ser eficaz contra nós, porque Deus é por nós. Se Deus é por nós, é certa que será a nossa vitória. A vitória de obter a paz, a vitória de não ficar angustiado, de obter a alegria, de não ficar aflito. Mesmo que você se sinta aflito agora ou angustiado, busque a presença de Deus. Se derrame diante de Deus e diga: Senhor Deus, eu quero ser teu filho, eu quero te agradar. E se você já é filho, mas por causa de algum pecado, alguma coisa, você está triste, angustiado, aflito, peça perdão dos seus pecados. Diga a Deus que você quer realmente se arrepender de todos os seus pecados. E Deus vai ser favorável a você e será por você. E se Ele for por nós, quem será contra nós? Ninguém consegue ser mais forte do que Deus. Eu particularmente acho, não tenho certeza, de que se juntar todos os espíritos bons e maus e os homens bons e maus e se reunirem em um só para lutarem contra Deus, eu tenho quase que certeza, eu não vou dar certeza ainda por causa da experiência de 2023, do ano 2023 que eu tive. Mas eu tenho quase certeza que mesmo assim Deus é mais forte que todos eles juntos. Porque eu entendo que Deus não criaria todos os espíritos, anjos e as pessoas para, se eles se juntarem, Deus perder a batalha. Deus não luta contra si mesmo. Então Deus não criaria algo que fosse maior que ele. E mesmo assim, para Deus criar algo maior que ele, teria que ser ele menor do que eu. Quer dizer, não tem lógica Deus criar algo maior do que ele mesmo. Porque se depende dele para criar algo, não dá para criar maior do que ele mesmo. Só se tirar de algum outro lugar. E como de Deus vem todas as coisas, então Deus é maior do que todas as coisas. E aí ele diz o porquê que Deus será por nós. Que ninguém então poderá ser contra nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos o entregou, porventura não dará com ele graciosamente. Porventura não... Desculpa, vou ler de novo, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, Deus não só nos vai dar paz agora, alegria e amor e todos os gomos do fruto do Espírito de Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, ou 22, independe da versão que você está lendo. Deus nos dará, além do fruto do Espírito, dará com ele todas as coisas. E aí, versículo 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se você é filho de Deus, se você não aceite a Deus agora como teu Senhor, neste momento, e seja filho de Deus. Se você é filho de Deus, você é um eleito de Deus. E Deus então vai te justificar de qualquer pecado. E se você ainda é filho de Deus, significa que você não pecou contra o Espírito Santo. Porque todo aquele que peca contra o Espírito Santo é réu de pecado eterno. E por isso não será mais filho de Deus. Não tem como aquele que é réu de pecado eterno continuar sendo filho de Deus. Ele deixa de ser filho de Deus. Logo, se você é filho de Deus, se você aceitou Jesus Cristo, está diante dele, você é um eleito de Deus e Deus te justifica. Se você não pecou contra o Espírito Santo, é porque Deus está te justificando de todo pecado. E aí ele continua dizendo no versículo 34, quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha só, se eu estou falando com você aqui, porque com você que está vendo esse vídeo, ouvindo esse vídeo, é porque Deus está intercedendo por você e por mim. Na pessoa de Jesus Cristo, Jesus está intercedendo por nós diante de Deus. E Deus está intercedendo por nós pelo seu Filho Jesus Cristo, que também é Deus. Então Deus está intercedendo por você.
E isso é a nosso favor completamente, porque Jesus sabe interceder por nós. O Espírito Santo, que também é Deus, sabe interceder por nós. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Ele intercede coisas corretas, coisas cumpríveis e que serão cumpridas. E aí, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Tribulação fala de coisa séria, externa. Angústia fala de coisa interna. Perseguição fala das pessoas contra nós. Fome fala das coisas que são necessárias para o nosso corpo. Nudez fala da nossa cobertura. Perigo fala dos espíritos malignos. Espada fala de toda ação contra a nossa vida. Eu estou interpretando agora isso, porque eu não meditei nessa interpretação. Eu estou comentando um alívio que eu tive ontem ao ler esse capítulo todo por causa da minha prima Jane, que pediu para eu ler o versículo 37 ao 39. Vamos agora no versículo 36. Como está escrito, olha só, como não dá para separar do amor de Cristo, seja tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Porque está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Ou seja, Deus nos entrega à morte do nosso eu pecaminoso e de tudo que faz nos pecar, inclusive até o dia da morte. O apóstolo Paulo sofreu açoites, foi preso, passou por a voragem de um mar, passou na voragem de um naufrágio, passou por fome, por jejum, por muitas coisas, espiritualmente e fisicamente. Porque ele disse que ele era entregue à morte, nós, por ti somos, ele e nós, entregues à morte o dia todo. Mesmo que você esteja vivendo bem, você está sendo entregue à morte esse dia. A morte do pecado, a morte da inclinação da carne, a morte de não amar os outros, para amar os outros. Nós fomos considerados como ovelhas para o matadouro, para que só Cristo vive em nós e nós morramos. E aí ele continua, em todas essas coisas, ou seja, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E aí continua, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados falam dos poderes das trevas poderosos mais altos, nem das coisas do presente, ou seja, que estamos vendo agora, nem das coisas, vou colocar agora a coisa aqui, mas está dizendo aqui no versículo, como você está lendo, nem como você leu, nem do porvir, mas nem das coisas do presente, nem dos poderes fala das forças espirituais que são contra nós, que têm algum poder, nem da altura, ou seja, por mais grau, mais forte que seja a coisa, mesmo assim, nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem da profundidade, por mais baixa, por mais difícil que seja sair da profundidade da lama ou qualquer outra situação do poço, mesmo assim nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, esses versículos me marcaram muito, do versículo 31 ao versículo 39. Minha prima mandou do versículo 37 ao 39 e eu li o capítulo todo várias vezes e me aliviaram da angústia, da aflição. Eu espero que Deus continue fazendo essa obra em mim, para que eu possa me alegrar diante dele, fazer a vontade de Deus e obedecer a palavra de Deus. Deixa eu ver quantos minutos já foram. Foram 18 minutos, esse eu demorei, hein? E para que eu possa agradá-lo e obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus, mesmo que possa eu passar por tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Eu não queria passar por uma tribulação, por angústia, por perseguição, por fome, por nudez, por perigo, ou espada. Mas se Deus quiser que eu seja fiel e agradável a Deus com paz no interior, com alegria interior, com amor de Deus fluindo no meu interior, com longanimidade de Deus fluindo no meu interior, benignidade de Deus fluindo no meu interior, bondade de Deus fluindo no meu interior, fidelidade, fé de Deus fluindo no meu interior, mansidão, humildade de Deus fluindo no meu interior, domínio próprio, temperança, autocontrole fluindo no meu interior. Eu falei agora essas últimas palavras sobre os versículos de Gálatas 5, 22 e 23, na revista Almeida e atualizada. Para que eu possa agradá-lo, mesmo que ele queira que eu passe por tribulação, angústia, etc.
e que ele cumpre a sua palavra de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os anjos poderosos, principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro que eu não conheço, que os anjos não conhecem, nem os poderes, mesmo que sejam menores que os principados, que nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura, porque eu posso me separar de Deus. Se eu quiser me separar de Deus, e eu não quero, eu posso me separar de Deus. Mas fora disso, segundo esse versículo, nem qualquer outra criatura, como diz aqui, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Note, o amor de Deus está em Cristo. Se você ama a Jesus Cristo obedecendo a sua palavra, porque só há amor a Jesus Cristo se você obedece a palavra de Jesus Cristo. Se você ama Jesus Cristo obedecendo a sua palavra, significa que o amor de Deus está em você. E nenhuma dessas coisas pode nos separar desse amor. E Deus pode cumprir a sua palavra. Então é isso. Vou colocar o versículo aqui novamente. Então esses foram... Deixa eu melhorar aqui. Então esses versículos aqui foram que me marcaram bastante. No versículo 31 ao versículo 39. Bom, espero que você leia. Se você puder assistir numa tela maior, como de um computador, de um notebook, de uma Smart TV, será melhor para ler. Mas vamos orar para concluir. Já são 21 minutos. Senhor Deus, Pai bendito, muito obrigado pela tua paz, pelo teu favor, pela tua alegria, mesmo que não seja completa ainda, mas eu creio que o Senhor completará a sua obra em mim. O Senhor me ama e eu quero te amar como o Senhor me ama. Parece impossível, mas eu quero, se for possível, que o Senhor me faça te amar como o Senhor me ama. Proteja-me em todo mal, proteja esse que está ouvindo em todo mal, ajude-me, edifique em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, abraço.